Como Barba Negra morreu? Barba Negra é sem dúvida o pirata mais conhecido da Idade de Ouro da pirataria, que se estendeu desde o final dos anos 1600 até meados da década de 1720. Embora sua carreira de pirata tenha durado apenas alguns anos, e ele não tenha acumulado muito em termos de tesouros, ele e seus homens saquearam muitos navios e, em um movimento audacioso, sua mini armada pirata bloqueou a cidade de Charleston por quase uma semana. Mas a cena mais icônica da vida de Barba Negra é sua morte, cujo aniversário acontece em 22 de novembro. O fim de um dos maiores piratas acontece quando o tenente Robert Maynard é enviado pelo governador da Virgínia, Alexander Spotswood, para localizá-lo. Avisados de que Barba Negra e seus homens poderiam estar ancorados na ilha de Ocracoke, na Carolina do Norte, as forças de Maynard partiram de Williamsburg em 17 de novembro de 1718 e navegaram pelo rio James. Embora Maynard preferisse ter os serviços de um navio de guerra britânico para enfrentar o temível pirata, tal navio não poderia navegar nas águas rasas de Pamlico Sound, então Maynard teve que contar com os serviços de duas pequenas chalupas, embarcações de pequeno porte movidas a remo, o Ranger e a Jane, que era um pouco maior, com 25 homens colocados no Ranger, 35 na Jane, que seria o navio em que Maynard navegaria. Embora essas embarcações pudessem navegar facilmente pelos canais rasos e tortuosos ao redor de Ocracoke, elas não tinham canhões, o que significava que os homens de Maynard teriam que confiar em suas armas pessoais para enfrentar um inimigo com 9 canhões à sua disposição. Na tarde de 21 de novembro, as navegações de Maynard chegaram ao extremo sul de Ocracoke. Eles logo avistaram 2 saveiros ancorados em uma enseada de frente para o Pamlico Sound. Com a noite chegando, Maynard ancorou o Jane e o Ranger para passar a noite. Sem saber da força acumulada nas proximidades, Barba Negra, juntamente com cerca de 20 de seus homens a bordo da embarcação Adventure, passou aquela noite bebendo e farreando com o comerciante local Samuel Odell, que havia chegado mais cedo em sua própria embarcação. Na manhã seguinte, o mar estava calmo e os ventos muito fracos, e os únicos sons que se ouvia eram os pássaros saudando o raiar do dia. Às 9, Maynard ordenou que o navegador dirigisse a embarcação na direção das chalupas, ainda sem ter certeza de que uma delas fosse a de Barba Negra. O Jane seguiu logo atrás. Não muito tempo depois de partir, o Jane parou, e então o Ranger fez o mesmo. Os homens do Jane começaram a jogar furiosamente materiais pesados ao mar para aliviar sua carga, enquanto a tripulação do Ranger jogou seus barris na água para o mesmo fim. As duas chalupas logo voltaram a flutuar, mas aquele precioso elemento surpresa havia se perdido. Mesmo que estivessem bêbados, os homens de Barba Negra teriam sido alertados por toda a comoção próxima. Percebendo que estava sendo atacado, Barba Negra ordenou que seus homens cortassem o cabo da Adventure e seguissem em frente. Para intimidar seus atacantes, os piratas começaram a atirar nas chalupas que se aproximavam. Parecia que o plano de Barba Negra era sair do canal em que as embarcações haviam acabado de entrar, envolvendo-os em uma batalha contínua. Enquanto Barba Negra tentava alcançar a boca do canal, o Ranger foi direto para o Adventure, com o Jane logo atrás, com sua tripulação esforçando-se em seus remos para se aproximar do barco dos piratas. Quando o Jane parou a cerca de meio tiro de pistola do Adventure, houve uma breve conversa entre Maynard e Barba Negra. Ambos tentavam demonstrar que estavam com a vantagem e faziam exigências um para o outro. Assim que a conversa terminou, Barba Negra aproveitou ao máximo seu poder de fogo superior e desencadeou uma rajada de tiros que acabou matando o comandante do Ranger e feriu gravemente 5 de seus homens, incluindo o segundo e o terceiro no comando. Sem seus principais oficiais, o Ranger ficou para trás e não teve grande participação até o final da batalha. A embarcação de Barba Negra também feriu muitos homens no Jane, mas eles continuaram a lutar. Não querendo expor mais nenhum de seus homens às rajadas dos canhões do Barba Negra, Maynard ordenou que todos ficassem abaixo do convés, enquanto ele entrava na cabine na popa do navio. Maynard não estava apenas recuando para se livrar do perigo, mas também estava preparando uma armadilha. Antes de ir para a cabine, Maynard ordenou que o piloto e um aspirante ficassem no convés e o alertaram sobre o que Barba Negra estava fazendo. Se funcionasse como Maynard esperava, os piratas logo viriam até ele. Vendo que os convés do Jane estavam limpos, Barba Negra pensou que seus canhões haviam feito seu trabalho mortal, e a batalha estava praticamente vencida. Para dar o golpe de misericórdia,
Barba Negra trouxe o Adventure ao lado do Jane e conduziu seus homens para a lateral da embarcação, com uma corda na mão para amarrar os navios. Assim que Barba Negra estava a bordo, o piloto sinalizou para Maynard, que, junto com 12 de seus homens, correu para o convés principal, pegando os piratas desprevenidos. Durante a confusão de 6 minutos que se seguiu, os combatentes golpearam, empurraram e atiraram uns contra os outros de perto, seus grunhidos, gritos e gemidos misturados com os sons de aço se chocando e pólvora explodindo. Quando a fumaça finalmente se dissipou, o grande Barba Negra estava morto, e o resto de seus homens que o seguiram até o Jane foram mortos ou gravemente feridos. Mais ou menos no mesmo momento, o Ranger chegou, e seus homens embarcaram no Adventure e derrotaram os piratas restantes até a submissão. Ao fazê-lo, um dos marinheiros da marinha foi morto por fogo amigo. Piratas que perderam a coragem e pularam ao mar, em vez de lutar até o fim, foram baleados na água enquanto tentavam escapar. Nenhum deles sobreviveu, e um cadáver foi encontrado nos juncos dias depois, com urubus circulando no alto. De acordo com Maynard, nenhum de seus homens no Jane, a quem ele disse lutaram como heróis, foram mortos durante a luta, mas muitos deles foram miseravelmente cortados e mutilados. Embora vários relatos discordem sobre os números, no total, aproximadamente 10 marinheiros da marinha e 10 piratas morreram e mais de 20 marinheiros ficaram feridos. Maynard aprisionou 9 piratas, 3 dos quais eram brancos e os demais negros. Um dos homens feridos no Adventure foi o comerciante Odell, que visitou Barba Negra para comemorar, mas foi pego na batalha. Embora Odell tenha lutado com os piratas, Maynard e seus homens tinham uma dívida de gratidão com ele, pois se não fosse por seu raciocínio rápido, o número de mortos em Ocracoke naquele dia teria sido muito maior. Antes do início da luta, Barba Negra instruiu um de seus tripulantes, um negro chamado César, a explodir o navio caso os piratas fossem derrotados. César estava no porão, pronto para acender o pente de munições, quando Odell e um de seus tripulantes arrancaram a chama de sua mão. Em 3 de janeiro de 1719, sob céus ensolarados, o vitorioso Maynard navegou pelo rio James a bordo do Adventure, com a cabeça em decomposição de Barba Negra pendurada no gurupés. Quando Maynard passou pelos navios de guerra britânicos Lima e Peru, ele saudou os navios com 9 tiros de canhão, que os navios da marinha devolveram. Como um aviso para aqueles que podem considerar a pirataria uma carreira lucrativa, o governador da Virgínia, Alexander Spotswood, colocou a cabeça de Barba Negra em uma lança ao longo da beira do rio, um local mais tarde batizado de Ponta do Barba Negra. E foi assim que Barba Negra morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.